Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo da Quaresma é o tempo em que nós estamos lutando para sermos perfeitos. E a perfeição, ela consiste na vontade de Deus que nós fazemos. E essa perfeição é a santidade. Mas já quero dizer para vocês que a perfeição, enquanto perfeição, só lá no céu, só lá na eternidade. Aqui nós estaremos lutando para sermos perfeitos. A santidade, ela não consiste somente em dizer assim: eu sou irrepreensível. Ainda mais que, devido às consequências do pecado original, nós não vamos ser irrepreensíveis, não, mas nós estamos lutando para sermos irrepreensíveis. É uma luta diária, é uma luta constante. É por isso que nós nos confessamos e passa um tempo, a gente volta para se confessar de novo por causa das nossas fraquezas. Você está entendendo? Então, cuidado para nós não cairmos naquele orgulho de achar que nós vamos entrar num processo assim de santidade, que nós vamos ser igual a Imaculada Conceição, igual a Nossa Senhora. Não, não vai ser. Só ela, meus irmãos. Depois de Deus, só ela. Mas nós é nessa luta. Mas Jesus hoje está dizendo isso: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E Ele nos convida a sermos perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, se baseando no que Ele falou anteriormente, no versículo 43. Vós vistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está vendo? É o que eu falei ontem, a lei do talião. Como seria bom se fosse assim, entre aspas, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha só, não haveria luta nenhuma por parte nossa, porque uma vez que a santidade é uma luta, não haveria luta da nossa parte. É só amar quem me ama e odiar quem me odeia. Aí Jesus agora, ele usa a autoridade dele, porque ele é Deus. E na autoridade ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Meus irmãos, amar os nossos inimigos, meu Deus do céu. Como amar os nossos inimigos? Como uma mulher casada e o esposo traiu, deixou-a e deixou-a com os filhos. E ela foi em busca agora e está vivendo com um outro homem. E ainda há aquelas que largaram o marido para viver com uma outra mulher. Meu Deus do céu. Como tem homens também que fizeram isso. Largaram a sua esposa
foi viver com uma outra mulher. Ou, o contrário, largou a sua esposa para viver com outro homem e deixou os filhos lá. Como amar uma pessoa dessa? Não é como eu disse esses dias, não é para descer fogo do céu? Só que Jesus está dizendo: amai os vossos inimigos. É um amor, meus irmãos, que não é humano. Ninguém na sua humanidade sozinho ele pode amar o outro que lhes fez o mal. Só se nós estivermos imbuídos do amor de Deus. E aqui não é sentimento. Eu estou falando imbuídos do amor de Deus. Então, nós usamos a nossa inteligência e compreendemos que Deus, apesar das nossas faltas para com Ele, apesar de tanto mal que nós praticamos nessa terra, Deus nos ama e não vai nos odiar. Podemos fazer o que quiser, blasfemar contra Deus, aquelas pessoas que entram na igreja e pegam a Eucaristia e jogam no chão, demonstrando o ódio que ele tem à igreja e o ódio que ele tem para com Deus, mas Deus continua amando. Só que Deus também é justo. Saibamos que enquanto nós estivermos neste mundo, nós seremos amados por Deus. E quando nós sairmos deste mundo, nós continuaremos sendo amados por Deus, quer no céu ou no inferno. Mas a justiça divina vai acontecer para aqueles que são maus. Então nós, imbuídos desse amor de Deus, dentro de uma compreensão de que Deus nos chama a amar, então nós pedimos a Deus: Senhor, que eu ame. Porque pelas minhas próprias forças eu jamais conseguirei. Senhor, dá-me a graça de amar como o Senhor ama. E aí, é neste contexto da graça de Deus, é que nós vamos, nesse sentido, Deus vai nos dar toda a força para que nós amemos, embora o sentimento seja contrário. Nós vamos amar dentro daquilo que o Senhor nos ensina. E aí nós vamos dar o perdão. O perdão é um ato de vontade, não é um sentimento, é um ato de vontade. Senhor, eu perdoo o meu esposo que me largou, que me traiu, me deixou eu com os meus filhos e agora está com outro homem, ou se não está com outra mulher. Eu dou o perdão. Nós não vamos amar o pecado, mas vamos amar o pecador que precisa de conversão. Senhor, eu perdoo a minha esposa, que no momento de mais necessidade, que os nossos filhos também estavam precisando, ela, iludida pelas coisas do mundo, me largou com meus filhos, e agora está vivendo com uma outra mulher, ou está vivendo com outro homem. Eu a perdoo. Nesse momento que você diz, eu a perdoo, ou eu o perdoo, o perdão está dado. O sentimento agora vem de querer justiça, destruição e tudo mais. Aí nós lutamos contra esse sentimento. Isso é santidade, meus irmãos. Isso é santidade. E olha que eu já encontrei muitas pessoas que falam isso. Olha, padre, meu esposo me largou, minha esposa me largou. Eu não estou com ódio, não. Eu quero o bem para ele. Estou até rezando pela conversão dele. Eu não quero o mal para ele. É isso que Jesus está dizendo no dia de hoje. Eu, porém, vos digo, ama os vossos inimigos
e rezai por aqueles que vos perseguem. Então vamos rezar. Tempo da quaresma é tempo de conversão. E geralmente nós não temos forças e não queremos rezar por aqueles que fazem o mal. Vamos rezar hoje? Quem são as pessoas que você tem um certo ódio? Aquelas pessoas que você não quer ver pintada, aquelas pessoas que você nem consegue falar o nome. Tem pessoas que nem conseguem falar o nome. É tanto ódio no coração que nem quer falar o nome daquela pessoa. Então hoje, quer ali diante de Jesus sacramentado, diante de Jesus crucificado, ali rezando o seu terço. Se você não conseguia falar o nome daquela pessoa, fala e diz: Jesus, hoje eu quero pedir que diante dessa pessoa, que ela se converta, que ela mude de vida. Diante desse mal que ela me fez, eu coloco nas tuas mãos por meio de Nossa Senhora. Isso é conversão, isso é perfeição, isso é caminho de santidade. Que Deus te conceda e me conceda, cada um de nós, esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.